Como eu falei na semana passada, durante esse mês de agosto, nós estamos prosseguindo com uma sequência de pregações nos Salmos, que não seria exatamente uma sequência, porque vimos fazendo de maneira furtiva, né? Então, eu pregava um salmo que nós cantamos em um mês, depois em outro, mas agora, durante o mês de agosto, como terminamos a exposição do livro de Êxodo, então é um bom momento para que a gente... Aqueles salmos que nós cantamos e ainda não temos o entendimento adequado por meio da pregação, nós estamos tendo essa oportunidade agora. Vimos na primeira semana o Salmo 1 e agora nós veremos o Salmo de número 2. Convido a igreja a abrir a palavra do nosso Deus, Salmo de número 2. Verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, o ungido de Deus, Cristo Jesus, que com um altíssimo preço comprou essa igreja para si mesmo. E que tem prazer em estar no nosso meio nessa manhã. Não tivemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor cantou salmos conosco agora. Os teus anjos nos rodeiam. O teu Espírito enche o nosso coração. Tudo isso com um propósito, para que possamos adorar o teu Pai. Porque adoramos Ele no Filho e por meio do Espírito. Não somente o Pai, não somente o Filho, nem somente o Espírito, mas adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rege, portanto, essa pregação, Senhor. Rege também o coração daqueles que já são teu povo. E quebra os corações de pedra nessa manhã. E destrói os inimigos da nossa alma. Para que em tudo isso, o teu Filho, a quem nós amamos, seja exaltado no nosso meio. É no nome dele que nós oramos. Amém. Durante essa semana, e essa semana especialmente, a esperança que temos no futuro e as nossas convicções a respeito da melhora, de um tempo melhor de vida, com mais tranquilidade, com mais prosperidade, parece que foram abaladas, irmãos. Parece que a nossa esperança, que às vezes é mais firme, ora é mais
mais quebradiça, essa semana foi muito atacada. Nós vimos os reinos ímpios prosperando. Nós vimos os homens mancomunando o mal, se reunindo nos palácios de Brasília, altas horas da madrugada, dinheiro para cá, dinheiro para lá, negociata, estratagema, né? Troca de favores, troca de cargos, venda de cargos, tudo com uma finalidade ímpia: sustentar o mal, sustentar a corrupção. E quando olhamos para o nosso histórico e vemos que já há mais de uma década isso vem acontecendo com mais vigor, se formos mais pessimistas ainda, toda a história da nossa nação, mas especificamente a última década, ela foi de uma queda absurda. Parece que os ímpios têm prosperado, parece que os governos da terra, que são contrários ao reino de Deus, eles têm crescido. E nós olhamos para tudo isso e parece que a nossa fé vai ser abalada. A esperança da igreja parece que vai se esvair. E nós nos tornamos pessimistas a respeito dos últimos dias. E começamos a entregar a nossa vida, a entregar o nosso futuro ao presente, à situação, à circunstância, o que de maneira nenhuma é bíblico. Você compara a situação do governo e faz uma analogia com uma igreja. E vê a liderança da mesma forma, muitos pelo menos, vendidos ao dinheiro, entregues à corrupção, fazendo todo tipo de estratégia para, de uma maneira ímpia, fazer a igreja crescer, se encher. Isso não deixa de ser corrupção. E pior, dentro da igreja. E eu vou um pouco além, e nós vemos as nossas famílias sofrendo. Vemos a nossa família, muitos pais de família trabalhando, se esforçando, e vendo o dinheiro sendo corroído pelos impostos, pelas taxas, pela inflação. E não só pela questão do dinheiro, mas nós vemos a nossa família sendo corroída pelo pecado. O mal se instalando na nossa casa e parece que tudo isso vai prosperar e que não há esperança para nós que somos o povo de Deus. Família fraca, pouco conhecimento da palavra, pouca devoção, sem ânimo para cantar ao Senhor, sem ânimo para ver a igreja, para amar as coisas de Deus, para se dedicar ao reino do Senhor. E parece que o reino do inferno tem prosperado na nossa casa. Isso porque, em primeiro lugar, parece que nós temos perdido a batalha na nossa vida. Porque parece que o primeiro campo de batalha que nós somos derrotados é na nossa própria vida espiritual. Não adianta olhar para Brasília e esquecer primeiro de mim. Eu não posso fazer o caminho inverso, querer mudar o Brasil e depois me mudar. Todo o ambiente de guerra, de confusão, inimigos dos salmos, você não vai entender simplesmente como inimigo militar. A linguagem física é para me levar a uma linguagem espiritual. O que Davi passava aqui no Salmo 2 não era simplesmente inimigo físico. Porque a esperança de Davi não era no exército, ou pelo menos no exército dele. A esperança de Davi era no Senhor dos exércitos. Ou seja, a luta de Davi, a batalha de Davi era espiritual, não física. Então eu não posso entender que esse salmo fala a meu respeito como se eu estivesse lutando contra os governantes dessa terra simplesmente. Mas é contra as potestades e principados que estão ao nosso redor.
contra os inimigos espirituais, que usam também os inimigos carnais, o governo, as leis, o Estado e até mesmo a família, para destruir tudo aquilo que carrega o nome de Deus. Mas esse salmo especificamente não é um salmo para que você fique aterrorizado. Não é para que você caia em desespero, olhando que ao nosso redor, aquilo que o salmista falou há milhares de anos, tem sido uma atualidade. Não é para que você termine o salmo assim, pensando que tudo vai acabar. Não tem esperança para a igreja. Veja, não adianta eu querer pensar no final da igreja bom, próspero e algo que seja otimista, porque, na verdade, o que o salmista falou está se consumando. Pelo contrário, o salmo é esperança. O salmo traz a derrota dos nossos inimigos. É o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o Messias prosperando. E Davi não via isso com seus olhos carnais, Davi não enxergava isso na hora o que ele via eram os inimigos prosperando. Então, nós não temos o direito de sermos pessimistas nesse sentido. A igreja está progredindo, a igreja está avançando, o reino de Deus está prosperando, porque é a promessa, e nós não vivemos pelo que vemos, vivemos de promessa. Não promessa do governante, não é a promessa do presidente, não é a promessa de um homem, é a promessa do Filho do homem. Essa é a esperança do crente. Como nós vimos, irmãos, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles formam uma unidade literária. É um pensamento único e completo, ainda que dividido em 2 salmos. Mas boa parte dos estudiosos vai dizer que o Salmo 1 e o Salmo 2, na verdade, são um único salmo. Eles têm o mesmo caráter. E isso é evidenciado, inclusive, na estrutura que o salmista organizou. Lembrando que eu falei no primeiro salmo, veja como começa o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, a primeira expressão é bem-aventurado. Como é que termina o último versículo do segundo salmo? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Veja o envelope. Começa bem-aventurado e termina o bem-aventurado. Aqui é uma delimitação da seção. Você tem no composto ou no conteúdo dessa seção o rei, a lei e o rei que é ungido de Deus. A lei do Senhor, Salmo 1, e o ungido de Deus no Salmo 2. E esse ungido de Deus do Salmo 2 é aquele bem-aventurado que cumpre a lei do Senhor. Essa é a estrutura do Salmo, as 2 verdades que sustentam todo o saltério. Quem diz isso é Palmer Robertson. Ele categoricamente diz: todo o saltério está sustentado nessas 2 verdades, a lei e o rei, o Messias. O rei que vem cumprir a lei. Desde a antiguidade, desde os pais da igreja, como Jerônimo, o Salmo 1 e o Salmo 2 eram conhecidos como o prefácio do saltério. Jerônimo vai adiante, ele diz assim: é o prefácio do Espírito Santo. Por que o prefácio do saltério? Porque você tem todos os salmos resumidos aqui no Salmo 1 e Salmo 2. Toda a luta, toda a batalha, todo o caminho que vai ser seguido está no Salmo 1 e no Salmo 2. O Salmo 1 apresenta a lei do Senhor e aquele que vem para ser o feliz, o bem-aventurado. Quem é esse homem bem-aventurado? O rei, o ungido de Deus, que vem destruir os impérios dessa terra para colocar o império do Senhor, o reino do Senhor, e constituí-lo no Monte Sião. Essa é a linguagem do saltério. E nesse salmo, especificamente, o Salmo 2, nós temos uma estrutura que você poderia repartir em 3 partes. Né? Você poderia ter 3 etapas do salmo. Primeiro, você tem do verso 1 ao verso 4,
quem são os inimigos de Deus, a apresentação desses inimigos, o que eles fazem. A partir do verso 4 até o verso 6, você tem a reação de Deus a esses inimigos. E do verso 7 em diante, nós temos a esperança desses inimigos, ou seja, o destino deles vai ser apresentado. Primeiro, quem são os inimigos de Deus, qual é a reação de Deus a respeito desses inimigos e o destino deles no final. Porque o primeiro salmo disse quem é o bem-aventurado, o que ele faz e qual é o seu destino. Agora, quem são os inimigos, como Deus os trata e qual é o seu destino. É o resumo de toda a história da revelação. O justo e o ímpio. A lei de Deus, a lei do homem. O caminho do justo que vai prosperar, o caminho do ímpio que perecerá. Todos os salmos e toda a escritura em termos de revelação contida em apenas 2 textos. E são esses textos que nós vamos tentar entender um pouco mais a partir de agora. Primeira etapa do salmo. Quem são os inimigos de Deus? Verso 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi está escrevendo isso aqui, e não tenho dúvida disso, porque se você ler, por exemplo, Atos capítulo 4, Atos capítulo 13, claramente lá está a citação que Davi escreveu esse salmo. Não há dúvida. E se é uma unidade literária, logo quem escreveu o Salmo 2 também escreveu o Salmo 1. Qual é a circunstância em que Davi escreve esse salmo? Davi cercado de inimigos. Era um rei próspero, mas um rei que não tinha completa tranquilidade. Os inimigos estavam ao seu redor e todo momento eles o atacavam. E Davi vai nos incentivar a saber quem são esses inimigos. Ele diz, são os gentios, primeira parte do verso 1, os povos, imagina uma multidão, os reis da terra e os príncipes. Praticamente todas as categorias de homens. Você tem o governante, você tem um príncipe, você tem a multidão, você tem um povo. Todos estão conspirando contra o Senhor. Todos estão se revoltando contra o reino de Deus. Calvino diz assim, é bem verdade que esse salmo fala de Davi e dos seus inimigos. Mas seria muito pouco achar que seria um salmo simplesmente a respeito dos inimigos de Davi. Matthew Henry vai além e ele diz assim, nós temos mais de Cristo nesse salmo do que do próprio Davi. Com base em que eles dizem isso? Abra comigo Atos capítulo 4. Veja qual a interpretação desses inimigos. Quem são eles? Atos 4, a partir do verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito aos príncipes, sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, veja a indicação da autoria, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem são esses? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Veja, foi Davi que escreveu, mas ele está dizendo, na verdade, aquele texto não fala só de Davi, mas certamente contra o teu santo servo Jesus, ao qual a linguagem ungiste, a mesma linguagem do Salmo 2, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel.
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Qual é a explicação do Novo Testamento a respeito do Salmo 2? Não são simplesmente os reinos da terra da época de Davi, nem simplesmente Davi, mas tudo aquilo aconteceu para falar de Cristo, o ungido de Deus. Então ele diz assim: o ungido do Senhor, o servo de Deus. E Deus ungiu também Herodes e Pôncio Pilatos. Veja, é Deus que dá autoridade. Romanos capítulo 13, Paulo está certo. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Cristo foi dada autoridade a ele, como filho de Deus. E Herodes e Pôncio Pilatos foram dados também autoridade de outra natureza, mas são também ministros de Deus. Quem são os inimigos aqui? Pôncio Pilatos, Herodes, mas não só. Ele diz: os gentios, uma multidão e a gente de Israel. Você imagina isso? Dentro de Israel, o povo que recebeu as promessas, o povo que ouviu o Salmo 2, o povo que ouvia a pregação a respeito desse salmo, eles foram usados por Satanás para perseguir a igreja. E Davi nunca pensou que a perseguição a ele era a perseguição a ele próprio, mas quem perseguia ele, perseguia o próprio Cristo. Paulo um dia escutou do Senhor Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Mas Saulo não perseguia Cristo, não tinha como perseguir Cristo. Saulo perseguia diretamente a igreja. Mas na verdade, Cristo é atacado quando alguém ataca a igreja. Essa é a verdade. Então os reis da terra, os príncipes, veja, os governantes se amotinam, eles se juntam com os gentios e eles se juntam com os judeus. Veja que coisa louca! Quem podia pensar isso? Judeus se juntando com gentio. Como é que eles fazem isso? Porque eles negaram o filho. E então agora eles têm um inimigo em comum. E quando se tem um inimigo em comum, as nossas divergências menores, elas são deixadas de lado, para que o objetivo maior seja alcançado. Então o que é que fazem os reis da terra? Eles juntam povos inimigos contra um inimigo único, o Senhor. Você veja, todas as religiões têm convicções distintas. Todas elas. O espiritismo, você tem o umbandismo, você tem as religiões afro, todas elas, você tem o catolicismo romano, você tem as seitas neopentecostais, você tem o ateísmo. Mas basta você explicar uma doutrina bíblica para qualquer um desses. Eles nem combinaram, mas eles se enfurecem contra você. Você começa a falar de idolatria, você começa a falar de predestinação, eleição, salvação pela fé. Eles não combinaram. Eles não pararam no lugar para combinar o que eles iam fazer, mas é da própria natureza do ímpio. Eles deixam as divergências menores por conta de um objetivo maior. Eles vão se enfurecer contra você, porque na verdade eles não estão furiosos contra você, estão furiosos com o Senhor. Quem eram os inimigos de Davi? Os povos da região. Mas quem são os inimigos de verdade? O mundo. Porque aí a gente volta para o começo. Quando Deus, depois que o homem pecou, disse assim: porei inimizade entre o filho da mulher e a descendência da serpente. Ou seja, eternamente haverá essa inimizade. Você não tem como desfazer essa inimizade. O mundo e a igreja, eles não conseguem viver juntos. No sentido de amizade, é uma eterna inimizade. E às vezes nós nos surpreendemos quando vamos falar sobre o Evangelho com tanta boa vontade para alguém e alguém fica com raiva.
ou quando simplesmente pela maneira de nós vivermos, a nossa conduta, por exemplo, você começa a dizer, né, que vai para a igreja domingo de manhã e domingo de noite, e alguém começa, ele se revolta simplesmente com isso, porque você vai manhã e noite, que exagero é esse? Quando você está simplesmente se acomodando à lei de Deus, todo dia do Senhor é dele. Não fui eu que inventei. Ora, se fosse pela minha carne, eu estaria em casa. Se fosse pela minha natureza pecaminosa, eu estava em casa. E por que eu estou aqui? Porque é a lei do Senhor. Mas eles se enfurecem. E você começa a explicar. E só o viver começa a gerar uma raiva. E começa a lhe chamar de santinho, radical, neopuritano, todo tipo de rótulo. É fúria, irmãos. E aqui ninguém está advogando que você provoque essa fúria. Nós estamos simplesmente constatando essa fúria é eterna. E ao mesmo tempo, lhe fazendo pensar se o mundo tem se enfurecido contra você. Porque se tudo vai muito bem, se ninguém lhe critica, veja, eu não estou dizendo aqui que critica pelo seu erro, mas quando você faz o correto, ninguém lhe critica. A maneira de você viver não incomoda o mundo. Tem alguma coisa errada. Porque o natural é que haja inimizade. E essa inimizade não tem como ser resolvida. Que inimizade é essa? Voltando para o Salmo 2. Volte comigo para o Salmo 2. O texto no verso 2 diz assim: os reis da terra. Agora veja o contraste com o Salmo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Aqui começa a estrutura dos dois reinos que estão se desenhando. Um reino da terra, um reino do céu. Qual é o maior? O reino do céu é muito maior do que o da terra. Mas o da terra, ele está ali toda hora conspirando. Qual é o objetivo do reino da terra? É ser contrário ao reino do céu. Então, qual é a expressão externa disso? O salmista diz assim: eles se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, o que é que sai da boca deles? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Que algema é essa? Que laço é esse? Volte comigo para o Salmo de número 1. O verso 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Veja que o caminho de quem vive com o Senhor é não ser aliado e não ficar preso a um modo de viver, a um modo de pensar, a uma determinada lei. Ele não anda no conselho, ou seja, na lei dos ímpios, e com isso ele não se detém no caminho, ele não está preso ao caminho dos ímpios, e ele também não se assenta para escarnecer. Ou seja, ele não está submisso à lei dos ímpios. Qual lei, então, ele está amarrado? Qual lei ele está preso? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Veja, ele está preso a uma lei sempre. O homem ou está preso à lei do Senhor, ou está preso à lei do homem. Essa é a distinção do bem-aventurado no Salmo 1 para aquele ímpio que conspira contra Deus. Ele inventou uma lei para si. Esse é o caminho da perdição. Inventar uma lei para si. Ora, nós nunca vamos nos esquecer do que aconteceu no Éden. E sempre nos reportamos àquele período. Porque qual foi o desejo da mulher? Qual foi o desejo de Adão? E a própria tentação foi, vocês vão ser como Deus. Então o que é que eles queriam? Nós queremos ser como Deus. Como é que Deus é? Deus é legislador. Deus ele não está preso a uma lei. Ele é a própria lei.
ele é lei para todos, mas não está submisso a lei alguma. Então o que é que eu quero ser? Eu quero ser Deus. Então o que foi que eles fizeram? Deus disse, não coma do fruto. Ele disse, não, se você comer, você vai ser igual a Deus. É o princípio da autonomia. O que é que os homens ímpios querem? Eles querem se livrar da lei do Senhor. Nós não queremos conversa com a lei do Senhor. Nós queremos a nossa própria lei. Nós queremos viver segundo os nossos próprios costumes. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos sacudir, nós vamos romper com a lei do Senhor. E vamos criar uma nova lei. Essa semana, especificamente ontem, inclusive, eu estava lendo um artigo. O artigo é de Richard Phillips, é um autor da nossa época. E ele estava analisando o caminho escorregadio. Seria mais ou menos esse a tradução, né? O caminho escorregadio e a caixa de Jesus. Parece um título meio estranho, mas você vai entender o que ele quis dizer. Phillips diz que há cerca de 20 anos ele estava numa conversa de seminário, nos corredores de um seminário, e ele escutou que um determinado professor, que já tinha tendências liberais naquela época, ele dizia a um aluno que questionou sobre como ele conciliava o cristianismo com o liberalismo, que é aquela doutrina que você dispensa a lei de Deus e você não acha que aquilo ali realmente é palavra de Deus. Isso é liberalismo teológico, assim, em poucas palavras. Como é que você é cristão e você consegue viver debaixo de uma teologia liberal? Então aquele homem disse assim, é porque eu tenho Jesus numa caixa. O que é isso? É uma caixa de piedade e eu não deixo ninguém tocar nela. Ele sabia, ou ele entendia na sua compreensão humana que isso aqui não é palavra de Deus. Mas assim, para que ele não se perdesse completamente, ele disse, mas eu fiz uma caixinha de piedade, de pietismo, de regrinha, que eu vivo nessa caixinha. E quando eu me acomodo a ela, eu nunca vou me perder. É assim que eu consigo viver no cristianismo, mesmo sendo liberal. 20 anos. Agora veio o ápice daquela caixinha. A caixinha quebrou. A caixinha quebrou. Porque esse homem que disse que a Bíblia não era autoridade, veja, ele começou negando a lei. Agora, há pouco tempo, ele saiu de uma denominação presbiteriana e foi para uma liberal, primeiro passo. Saindo dessa liberal, ele começou a montar um esquema de crescimento de igreja muito grande. Né? Veja, a maneira de pensar muda, porque a sua lei agora tenho que crescer. Então vamos pensar numa forma de crescimento. Esse homem ele foi formado, né, num seminário, um determinado seminário, e ele começou a questionar alguns pontos da confissão de fé. Veja como o caminho é sutil. E ele começou a questionar um ponto e outro e disse assim, ordenação feminina, não entendo porque não pode. E ele começa a criar uma maneira de interpretar aquilo ali. Uma nova maneira de interpretar. Veja, você tem 2000 anos de interpretação da Escritura, pelo menos no Novo Testamento. Você tem 500 anos de confissão de fé. E você agora, no século 21, resolveu interpretar sozinho. E esse homem começou a derrocar dali. Ordenação feminina, tudo bem. Segundo passo. Terceiro passo, qual é o terceiro passo dele? Ele começou a questionar a obra substitutiva de Cristo. Ele disse, será que realmente é preciso dar a cruz toda hora? Será que o amor de Deus não pode simplesmente perdoar? Toda hora eu tenho que falar do sofrimento do filho? Sabe qual foi o último passo que nós vimos até agora? Né? O nome desse homem é Harris, né? Fred Harris. Qual é o último passo?
ele agora está ordenando homossexual. Ele agora está dizendo que a igreja pode receber homossexual, porque o amor de Deus é tão grande que não precisa da cruz toda hora. Você entende? Onde foi que começou? Sacudamos as suas amarras. Nós vamos nos livrar do Senhor, porque nós, quando nos livrarmos do Senhor, aí nós vamos ser livres. Só que é um caminho de decadência. Ele começou questionando a Escritura, depois a interpretação, depois começou a mudar a igreja, depois começou a pensar em ordenação feminina e qual foi o final dele até agora. Porque o autor diz no final, ainda não é o fim. Ele agora, ele está pensando que não tem problema nenhum mais com homossexual. Está tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando sua mente começar a questionar a lei do Senhor, a tradição da igreja como a boa tradição que a própria Escritura ensina, não tradicionalismo, mas os nossos documentos históricos de fé, e você começa a questionar aquilo, cuidado, porque o final nunca é bom. Reinterpretar a doutrina, reinterpretar os princípios que são desde a eternidade conhecidos, é perigoso. Caminho sem volta, escorregadio, como disse Phillips. E há também outro caminho para você negar a lei do Senhor. E você diz assim, é muito pesado para mim. A doutrina ali é uma coisa, eu não aguento não, porque é muita exigência. Veja, não é a doutrina de uma igreja que é exigente ou não, porque se for já não é doutrina bíblica, é doutrina de homem. Mas quando é a Escritura que me exige, quando brota do texto, quando é revelado por Deus, então não posso achar que é pesado. Porque o bem-aventurado diz assim, porque para mim a lei do Senhor é um prazer. Um prazer tão grande que eu medito nela dia e noite. E o meu prazer é estar amarrado a ela, preso a ela, para que eu não esteja preso à lei de Satanás. Mas aí alguém diz assim, que coisa mais pesada para você. Olha, você não pode viver assim. Você tem que procurar um lugar que seja mais tranquilo, que não precise de tanta amarra assim. Olha, você pode ser cristão, mas não ser tão radical assim. Pode ser um pouco mais suave, mais leve. E aí a pessoa vai tirando. Não, porque eu me sinto pecador. Olha, deixa eu conversar com você. Que culpa? Você tem culpa de quê? Porque você é pecador mesmo, é assim mesmo. E aí você vai ouvindo o canto da sereia, o conselho de ímpio. Olha, eu quero que a minha culpa seja tirada. Você deve desejar, você deve amar essa esperança, que a sua culpa vai ser retirada. Mas não pode ser assim. Não pode ser pormenorizando o pecado. Dizendo, você mentiu, mas tudo bem, não tem problema não. Olha, você fez isso, mas, olha, Deus é amor. Não. Sabe como é que minha culpa é retirada? No sacrifício de Cristo. Então, quando eu sou pego num pecado, quando você é pego num pecado, o conselho do justo não é, deixa para lá. O conselho do justo é, você errou. O que você merecia era o inferno, mas Cristo morreu na cruz no seu lugar. Agora você não precisa mais ter vergonha, você não precisa mais ter culpa, porque todo o peso foi retirado de você e foi colocado nos ombros dele. Lei e evangelho.
É essa a estrutura da revelação, a lei e o evangelho. E aí você não rompeu com a lei, você se submeteu à lei e recebeu a esperança do evangelho. Mas se você começa a ouvir o conselho dos ímpios, você vai entrar na sua trama. Ainda no verso 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Interessante, a palavra conspirar aqui é a mesma palavra que no texto do verso 2 do Salmo 1 diz assim: e na sua lei medita. Medita e conspira. Por que houve tradução diferente para a mesma palavra? Porque o sentido aqui é outro. Porque quem ama a lei de Deus medita, ou seja, tem prazer na lei de Deus. Mas quem não ama a lei de Deus, está revoltado contra ele, conspira. E veja, quem são esses que conspiram? Os do final do verso 1 do Salmo 1, os escarnecedores. Eles estão escarnecendo ali naquela roda. Eles estão falando mal das coisas de Deus. Estão tentando sacudir as amarras. E é uma conspiração. Preste atenção, eles têm estratégia. Eles se juntam e eles começam a formar um grupo. E aquele grupo ali é estratégico. Eles têm um objetivo. Eles têm um meio. Eles começam a levantar recurso. São estratégicos. No nosso país, eles fizeram o seguinte: foram para as universidades e tomaram todos os postos, praticamente todos os postos das universidades, e começaram a ensinar os nossos jovens. Eles foram para cuidar dos nossos filhos. Porque alguém já disse: quem cuida dos filhos toma a nação. Eles estão cuidando dos nossos filhos no colégio. Eles estão nos melhores cargos do governo, nos melhores postos de trabalho, porque eles se organizaram. Eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles começam a falar e a promulgar lei. E começam a dizer que família já não é mais família. Porque qual o problema deles com a família? Olha, não pense que Satanás tem alguma coisa diretamente contra a família. Eles têm contra Deus. Mas a lei de Deus estabeleceu o que é família. E a base de toda a sociedade que foi instituída por Deus é a família. Então, como é que ele vai começar destruindo o todo? Pela parte, a menor parte, a família. Então, eles vão para o Congresso Nacional. Eles pegam os microfones e dizem: enquanto a gente não acabar com a família, enquanto nós não acabarmos com esse mundo cristão, esse pensamento judaico-cristão, não vai ter esperança. No Congresso Nacional eles estão dizendo isso, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. O problema deles não é com a família, é com Deus. Eles querem acabar com todo o pensamento a respeito de Deus. E nós não nos associamos, não nos unimos. Não é simplesmente cada um por si. Às vezes é um contra o outro. Não basta, parece que não basta simplesmente a dificuldade de se viver no mundo, mas é também a dificuldade de se viver na igreja. Graças a Deus que nós não entramos em desespero, porque tanto Davi como na época de Cristo disseram, porque até os de Israel se revoltaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Uns verdadeiramente eram, estavam equivocados, outros não queriam conversa alguma com o Senhor. E nós deveríamos nos unir contra esses inimigos. Agora, o que é que Deus faz? Nós já conhecemos quem são, mas o que é que Deus faz com eles? Verso 4 diz assim: ri-se
aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Irônico até, porque zombar aqui é escarnecer. Só que os homens escarnecem na terra. Aquele que está assentado no céu zomba deles. Você percebe a diferença? Um reino na terra, pequenos homens se juntaram ali, confabulando contra Deus. E aquele que está no céu zomba deles. Porque é uma coisa realmente irônica. Algo muito parecido com o que aconteceu, veja comigo, Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Verso 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitavam ali. E disseram uns aos outros, veja, estão confabulando aqui, conspirando. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Os homens da terra, conspirando contra o Senhor, disseram: nós vamos subir uma torre até o céu, porque nós vamos entrar no céu, porque nós não precisamos de um mediador, porque nós temos condição de chegarmos ao céu, e vamos nos estabelecer ali, e a lei é nossa. Vinde e edifiquemos um nome célebre para nós. Qual é a reação de Deus a isso? Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu. O detalhe, eles disseram: a nossa torre vai entrar no céu. Aí Deus diz: é tão pífia, é tão pequena, é tão minúscula, deixa eu descer para ver o que é isso. O que é que esses homens estão tentando fazer aí? Que loucura é essa? O Senhor zomba deles. O Senhor zomba de quem escarnece deles. Calvino, mais uma vez, vai dizer assim: então, irmãos, não achem que Deus está calado, inerte, e que nada faz enquanto os homens parecem prosperar. Porque esse é o momento de Deus rir-se deles. Você entende? O tempo que nós vivemos no Brasil, o tempo que nós vemos na igreja, o tempo que nós vemos famílias que se dizem crentes e vivem como ímpias, né, escarnecendo das coisas de Deus, é o tempo que Deus zomba deles. Deus simplesmente está rindo. Ele acha engraçado. Como é que esses pequeninos, como é que eles estão fazendo isso? Veja que coisa estranha. Você imagine a cena de um pai que botou um bebê no braço e o bebê começa a bater no rosto dele. Eu não ria dessas coisas, não ria. Isso não é coisa que você... Mas só para você entender. Qualquer momento o pai segura a mão e para. Acabou. O bebê não tem noção da força do pai. O bebê não tem a completa compreensão do que ele está fazendo, provocando alguém que é muito maior do que ele. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Esses homens não são filhos de Deus. Deus não vai repreender. Deus vai destruir. Porque se revoltaram contra ele e contra o seu ungido. Veja agora qual é
Qual é a posição do Senhor? Verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que é isso? Vai falar. Ora, o falar aqui é o falar de juízo. Não é como ele fala com o filho. Ele fala como quem está falando com o inimigo. É o juízo de Deus, é a ira do Senhor. E vai confundir. Eles vão ficar sem entender. Ora, mas nós não éramos maiores. Agora ele vai se levantar. Acabou o período da zombaria. Nem vocês vão mais zombar, nem eu vou mais zombar. Agora eu vou acabar com essa brincadeira. Onde é que está esse rei? Verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vocês constituíram alguns reis. Eu constituí o meu rei. Veja, é um rei que vai governar a terra. É a esperança de Israel, porque foi dito a Abraão: de ti sairão nações, reis procederão de ti, mas virá um rei que é diferente de todos. Então, esse rei foi estabelecido no Monte Sião. Esse monte, especificamente, é um monte onde o templo vai ser construído. O templo é construído no Monte Sião. O que é que Deus está dizendo aqui? Porque ele disse, o Senhor está sentado nos céus e agora ele está no monte. Dois conceitos aqui. Em primeiro lugar, o Senhor é transcendente. Ele está no céu. Ele é superior. Ele é maior. Mas ele também é imanente. Ele está no monte, na terra. E por que no monte? Porque esse reino é inabalável. Nunca vai cessar. Eu não posso entender que Davi tinha a compreensão de que esse reino era dele. Reino eterno, ilimitado. Davi nunca teve isso. Se você fizer a comparação do reino de Davi com alguns reinos daquela época, Davi já era muito menor. Imagine agora, quando diz assim, tudo te será dado. A quem será dado? Verso 7. Proclamarei o meu decreto, o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Há um decreto de Deus, ele vai constituir o rei dele. Mas quando ele vai constituir o rei, ele diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse, sem dúvidas, é um decreto que dele muita confusão, teologicamente falando, se fez. Porque alguns vão dizer que aqui Jesus está sendo decretado filho, simplesmente quando ele foi assunto aos céus. Numa leitura equivocada, né, de Atos capítulo 13. Veja comigo, Atos 13, verso 29. Atos 13, 29 diz assim, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha, se você for muito rápido na leitura, você vai dizer, veja, ele foi gerado aqui, quando ele foi assunto aos céus, ressuscitado e assunto aos céus, ali ele foi gerado filho.
Mas veja, o texto do verso 33 diz: como Deus a cumpriu plenamente. A plenitude da promessa veio aqui, mas não a promessa inteira. Ora, volte comigo para Miqueias, capítulo 5. Que rei é esse? Qual é o caráter desse rei? Verso 2 do capítulo 5. Diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A promessa é: vai vir um rei que vai governar no tempo. Em Israel, veja, tempo e espaço. Ele vai ocupar um espaço e determinado tempo. Então, há um caráter temporal, nesse sentido de que ele vai ocupar o tempo. Mas qual é a natureza desse rei? O final do texto diz: desde os dias da eternidade. Ou seja, é um rei que foi eternamente gerado. Não mentem, então, os nossos credos e as nossas confissões quando dizem porque Cristo é o eterno Filho de Deus, ou eternamente gerado por Deus. Ele teve um tempo, mas ele foi eternamente gerado. Na eternidade, o Senhor existia e ele foi gerado pelo Pai. Miqueias não deixa dúvida a esse respeito. Então, quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 7, Mateus 17, aliás, que você vê lá a transfiguração, quando você vê no batismo o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, no começo do ministério dele, em quem tenho prazer. Ou seja, ele já era filho, ele já era amado, porque ele é eternamente gerado. Então, o que é que está sendo dito lá no livro de Atos? Que ali ele foi gerado. Qual é o melhor intérprete da Escritura? Nem sou eu, nem você. É a própria Escritura. Então veja o que é que Romanos vai nos ensinar a esse respeito. Romanos capítulo 1. Confira comigo. Verso de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Veja, ele, segundo a carne, é descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder. Veja, o que é que aconteceu na hora da ressurreição? Ele foi designado Filho de Deus com poder. Ele já era Filho de Deus, eternamente gerado. Ele foi constituído rei, agora com poder, por conta da ressurreição. Porque todo o poder lhe foi dado quando a obra foi consumada. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses: toda língua confessará, todo joelho se dobrará a ele que é Senhor. Quais são os versículos anteriores a esse? Porque ele se fez menor que todos, ele se esvaiu da sua glória, ele se fez homem, foi obediente até a morte de cruz, pelo quê? O seu nome foi colocado acima de todo nome, ou seja, ele foi constituído ou designado com poder Filho de Deus, o poder de rei, porque filho e senhor ele sempre foi, eternamente gerado do Pai. O que é que o Pai vai dar a esse filho? Volte para o Salmo 2. Verso 8, ele diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me. Quando é que um pai dá o que o filho pede? Quando o filho é obediente.
Um filho obediente recebe tudo do pai. Quando é que o pai disse isso? O filho disse: está tudo consumado. Toda a tua vontade foi consumada. Eu fiz tudo o que era para fazer, porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Você entende? Então, naquele momento, o pai, tendo prazer no filho, disse: pede-me, eu te darei as nações. É o maior rei que já existiu, porque ele reina sobre toda a terra. Quem não vai se curvar a esse Deus? Que livre-arbítrio louco é esse, que não se curva ao Senhor? Toda a terra se curva a Ele. Ele é Senhor. Mas no sentido redentivo, nem todos se curvaram. Então vem agora o fracasso desses homens. Verso 9. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que é que está prometido aqui para o ímpio? Destruição. O que é que tem um rei? Um cetro em suas mãos. Mas o Senhor diz assim: vocês não são como um rei, vocês são como um vaso. Um vaso de barro. E eu vou pegar o meu cetro e eu vou quebrar o vaso de barro. Eu vou exterminar o vaso de barro. Essa é a esperança do ímpio. Eles vão ser derrotados. Os que pensam que estão conspirando, que têm poder, que vão fazer o nome deles grande, que fazem estratagema, vão ser despedaçados, humilhados, porque o Senhor zomba deles. E aí você diz: que perversidade desse Deus. O profeta Isaías, no capítulo 45, verso 9, diz assim: como pode o vaso, o barro, dizer ao seu oleiro: como fazes isso de mim? Como pode uma criatura minúscula dizer ao seu Criador o que ele pode e o que ele não pode fazer? Quem é você para questionar Deus? Paulo disse: orar injustiça em Deus? De maneira nenhuma, porque Ele tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia, e não tem misericórdia de quem não aprouver ter misericórdia. Ou seja, Ele é Senhor, e o que Ele faz é bom. Ele vai despedaçar os reinos dessa terra. Mas não é um Senhor maligno. Não confunda Deus com Satanás, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então Ele diz assim, verso 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Deus vai ser glorificado com a destruição dos ímpios, mas Deus não tem prazer na destruição dos ímpios. O evangelho foi pregado a eles. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Veja, se acomodem às minhas leis, não promulguem leis que são contrárias, voltem atrás, peçam perdão, se arrependam, homem pecador, não continue, volte atrás. Todo domingo é dito isso, manhã e noite, pregação da palavra, se arrependam. Não há arrependimento. Ele diz: beijem o filho. A expressão de beijar o filho aqui, tenham reverência por ele, temam a ele, amem ele, é meu filho. Ora, quem não ama meu filho, eu também não amo, porque o pai é revelado no filho. Quem não tem um filho, também não tem o pai.
amem o meu filho, senão eu vou acabar com vocês. E aí vem o final. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Porque a lei do Senhor não é amarra, simplesmente. Porque servir ao Senhor é com alegria, não é com tristeza. Então ele diz assim: bem-aventurados os que nele se refugiam. Cristo disse no Evangelho de Mateus: Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha que quer refugiar os seus pintinhos. Eu tentei refugiar vocês, mas vocês não quiseram. Mas os que nele se refugiam, todos prosperarão. Debaixo da sua lei, nas asas do Senhor, vocês viverão. Onde isso é dito? A pregação do Evangelho. O que é que a gente precisa fazer para destruir os reinos dessa terra? Veja, nós não somos contra que no nosso meio existam irmãos que tenham vocação para a política, ocupem cargos na política e façam devidamente como a lei do Senhor manda. De maneira nenhuma. Nós incentivamos a você colocar sua vocação em prática. Mas a esperança não vem da política. Não vem da economia, do ministro da Fazenda do Brasil, do prefeito de Campina Grande, dos vereadores. A esperança vem do Filho. Então, como é que a gente vai destruir os reinos da terra? Pela pregação do Evangelho. Então, por favor, não confunda as coisas. Nós não estamos aqui dizendo que agora a igreja vai ter que se tornar, né, uma Câmara de Deputados. A igreja tem que se tornar o lugar onde o Evangelho é pregado. E é o Evangelho que diz: beijem o Filho. E nesse tempo, nós não vamos gastar nosso dinheiro, nós não vamos gastar nossos recursos, nosso tempo, nossas habilidades com bobagem. Não gaste o seu tempo com bobagem, com disse-me-disse, com coisas vãs dessa terra, tentando ser amigo dos ímpios. Você vai gastar tempo promovendo o reino de Deus, orando pela pregação, orando pelos pastores da igreja, incentivando a pregação, né, aquilo que tem promovido o Evangelho de Cristo, porque isso é um anúncio desse salmo. Se vocês se rebelarem contra o meu filho, eu vou exterminar vocês. Mas se vocês beijarem ele, eu os refugiarei. Houve um dia que um homem beijou o Filho de Deus, mas não como dito no Salmo. O Salmo mandou beijar com reverência e com temor. Judas Iscariotes entregou o Filho de Deus com um beijo. Não existe traição maior do que você entregar seu amigo com um beijo. A palavra de Deus diz assim: porque com os lábios eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. Não beije o Senhor simplesmente com os lábios, beije com o coração, submisso à lei dele, amando a casa dele, cuidando do povo dele, pensando nas coisas dele, amarrado à lei dele. Porque a linguagem da Escritura a respeito de prisão é: vocês eram escravos
do pecado. Agora vocês são livres para fazer a minha vontade. Agora, quem beija o filho de maneira traidora, o final deles é a angústia de morte, como foi Judas Iscariotes. Assim como o Salmo 1, o Salmo 2 também falam a respeito de dois caminhos. Porque o caminho do justo prosperará, o caminho do ímpio perecerá. Qual é o caminho que você tem trilhado? A lei do Senhor ou a sua própria lei? Com quem você tem se juntado para meditar na lei do Senhor com seus irmãos ou para conspirar contra o reino de Deus? Quando eu olho para você, ou quando Deus olha para você, é como quem olha para um amigo de Cristo ou para Judas Iscariotes. Beijai o filho, para que não se irrite. O final não é desespero, senão para os ímpios. O final para o povo de Deus é a vitória do ungido do Senhor. Amém.